Você de casa sabia que a profissão de cuidador de idoso é a que mais cresce no país? Segundo dados do Ministério do Trabalho, entre 2007 e 2017, houve um aumento de 547% no número de cuidadores de idosos no Brasil. Atualmente, de acordo com o IBGE, mais de 32 milhões de brasileiros são idosos. Para explicar um pouco mais sobre o cuidador de idosos e as casas de repouso, eu recebo aqui na nossa casa a geriatra, a doutora Marta Malui. Seja bem-vinda, Marta. Seja bem-vinda à nossa casa. Oi, Aviane. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Eu que agradeço. Ai, seja bem-vinda. Quando a gente fala, Martinha, de cuidador de idoso, ou principalmente, acho que mais, casa de repouso, a gente já fala um pouquinho com um certo preconceito. Sim. De algumas situações que a gente vê. Então, acho que antes da gente explicar tudo, acho que a gente podia falar do abandono, né? Sim. Eu acho que é isso que causa essa sensação ruim, não é? Exato. A gente precisa desmistificar, né? Tanto a necessidade do cuidador, ou quanto a necessidade de uma institucionalização, né? E o abandono fere ao Estatuto do Idoso. Então, lembrando as violências a qual o idoso está sujeito, o abandono é uma delas, né? E passível de punição. Então, assim, e uma coisa importante é a gente tentar entender o que leva o idoso a necessitar de uma condição que o torne mais dependente e a chance que isso leva a sofrer o abandono. Sim, isso é muito importante. Então, eu vou perguntar primeiro dos cuidadores, tá? O que eu devo ter em mente quando eu preciso, acho que eu preciso de um cuidador? O que eu tenho que pensar? Perfeito. Então, assim, quando a gente precisa de um auxílio, significa o quê? Esse idoso, ele está dependente, por exemplo, para situações básicas, para se alimentar, se vestir, se trocar, mudar de posição. Esse idoso, ele tem uma cognição boa, ele tem demência, é um idoso que tem alguns sintomas neuropsiquiátricos de agitação, irritabilidade, agressividade. Então, quando eu penso num cuidador, eu tenho que pensar num profissional, numa pessoa que tem algum treinamento, que saiba lidar com essas situações, uma pessoa que já tem algum grau de experiência, com certeza, que tenha conhecimentos mínimos para lidar com esse tipo de paciente, né? E, claro, é um outro profissional que a gente está trazendo para dentro da nossa casa. Do convívio, do convívio, da intimidade da casa, da rotina da casa. Então, quando a gente vai atrás de um cuidador, claro, a gente tem que pensar nas referências, aonde já trabalhou. E é importante a gente saber a experiência profissional, se ele tem algum curso. E, claro, é importante a gente já alinhar condutas desde o começo. Coisas que são permitidas naquela casa, coisas que não são, horários de trabalho, a regulamentação, porque isso é exigido por lei, então existem horas a ser trabalhadas, tem o descanso. Então, assim, quando a gente busca por um cuidador, a gente tem que tomar bastante cuidado, que é uma pessoa que a gente está colocando dentro da nossa casa. E ele tem que ser um parceiro. Sim. Né? E ele precisa ter enfermagem, por exemplo? Então, aí depende. São profissões diferentes. Cuidador de idosos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, né? Então, bom, de acordo com a necessidade de cada paciente, a gente precisa de um atendimento mais especializado ou não. Algumas pessoas têm acesso a home care via plano de saúde, e aí, para esse público em específico, é disponibilizado, dependendo da situação, um técnico de enfermagem. Agora, cuidador de idosos, não. Então, o cuidador, ele não necessariamente tem que ser um técnico de enfermagem, ou um enfermeiro, ou um outro profissional. Outras pessoas podem, sim, fazer algum curso como cuidador de idosos e se habilitar àquela profissão. Então, de repente, por exemplo, um parente mesmo, sim, né, da casa que tá ali, que é amável, já é sensível com a situação, já conhece, ou é um tio, né? Sim. E aí ele pode, de repente, fazer um curso. Pode. Se especializar e ser um cuidador. E ser um cuidador. E assim, o que é mais comum é o cuidador ser um familiar. Ou uma pessoa mais próxima, é um vizinho, é uma comadre. Então, assim, o mais comum é isso. É uma profissão, né, como você falou no comecinho, que está crescendo, claro, tem demanda para isso. Mas na maioria das vezes é um familiar exercendo o papel de um cuidador. E quando essa pessoa não tem um estudo por trás, né, toda uma preparação, a gente pode ter algumas falhas, alguns conflitos, né, no desenrolar aí desse cuidado. Até principalmente com medicação. Sim, com medicação, porque, querendo ou não, em casa o cuidador acaba administrando medicação. Então, ele tem que saber
o horário correto, tem que ver se aquele paciente engoliu mesmo a medicação, se ela tomou, sabe? Tem isso então também, né? tem vários jeitinhos, dependendo do motivo, às vezes o paciente não quer tomar o remédio, então a gente vai conversar, vai agradar para dar a medicação. Então, é uma profissão que exige muito da gente. Né? Eu tenho que estar bem comigo mesmo para poder cuidar de um outro, né? E as casas de repouso? Tá. Bom, casas de repouso, elas são assim, eu acho que elas são... tem um estigma muito grande em torno delas, né? E que não é real, certo? Eu, particularmente, né? A minha visão mudou completamente, né? Quando eu decidi fazer geriatria, enfim. A maioria das pessoas tem esse olhar de abandono, né? E muito o que acontecia antigamente. Hoje em dia não, né? As instituições de longa permanência para idosos, elas são regulamentadas, tem toda uma equipe, tem estrutura e, claro, tem instituições particulares, tem as instituições filantrópicas, enfim, independente disso, é um local que oferece cuidado, uma assistência, principalmente para aqueles idosos que precisam de alguma assistência a mais, ou seja, é um idoso já dependente para alguma atividade no dia a dia. Existem residências para idosos independentes também. Sim. Isso é algo que vai com certeza condomínios, crescer. Né? Agora sim. eu vi. Isso é algo que vai crescer, porque a população está envelhecendo, a gente tem né, idosos totalmente independentes e que querem morar num local apropriado. Sim. Certo? Agora, as instituições de longa permanência, o mais comum são idosos com alguma limitação, seja ela limitação física por alguma doença ou até mesmo vulnerabilidade social. O que acontece? É muito comum o idoso estar cuidando de um outro idoso. E eles não têm condições de ter um bom cuidado. São idosos vulneráveis, não conseguem ir ao médico, comprar medicação, mal conseguem fazer comida, né? Então, nessas situações, por exemplo, a instituição, ela oferece todo um suporte para aquele idoso, né? E além disso, a instituição, ela é viver em comunidade. Então, tem atividades, geralmente tem uma equipe, como eu comentei, então... geralmente tem terapeuta ocupacional, psicólogo, tem o assistente social, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, tem o médico, a equipe de enfermagem. Então, é uma casa, certo? É uma casa, mas que tem um pouco mais dessa assistência. E que é um local muito bom, sabe? Ele pode ser bom, pode ser a salvação para muitos idosos, né? Eu já vi idosos em instituição de longa permanência que, se não estivessem lá, já teriam morrido há muito mais tempo, né? Eles têm acesso à vacinação correta, né? Porque os órgãos fiscalizadores estão sempre em cima. Tem assistência nutricional com nutricionista. Então, é um ambiente que pode sim ser bom. E aí, quando que a gente consegue tomar essa decisão? Se esse idoso, por exemplo, como você bem disse, cuida de outro idoso e só tem os dois, né? Quando a gente fala só tem os dois no mundo, aí realmente é uma situação de preciso estar num lugar que consiga cuidar dos dois. Sim. Mas e quando a gente tem a família no meio disso tudo? Qual que é a melhor opção de escolha? Lembrando que, de repente, na família tem os filhos que, de repente, trabalham o dia todo, que não conseguem estar presentes no momento que os pais precisam para um remédio, para uma medicação, para uma atenção. Como escolher? Tá. Então, assim, primeira coisa, vamos lá, a gente tem que entender o porquê que o idoso está necessitando de um cuidado a mais. Se é por um motivo físico e o idoso tem a cognição preservada, ou seja, ele tem autonomia, capacidade de decidir sobre a própria vida, então, primeiramente, a gente tem que ir até ele. Perguntar para ele, né? Exato. Chegar para aquele indivíduo e falar... né? A situação é assim, tá precisando de tais cuidados. Em casa, tem como oferecer? Então, quem vai oferecer esse cuidado? É uma pessoa de confiança? A gente vai regulamentar esse profissional, por mais que seja um cuidador informal, né? Um familiar. Chega algum dia que, se esse familiar passar mal, quem que vai? Né? Então, bom, se a pessoa tem uma boa estrutura em casa, né? Tem uma rede de apoio boa, tem condições de se manter, né, em casa e fazendo todo o cuidado, assistência médica, medicações, fisioterapia, banhos de sol, enfim, toda uma rotina boa. Se isso é possível, ser feito em casa e o idoso prefere, ok, vamos mantê-lo em casa, né? Agora, existem casos que, inclusive idosos que têm famílias enormes, mas não tem ninguém disponível para cuidar, por vários motivos. Trabalho, filhos, às vezes são pessoas que nunca tiveram um vínculo afetivo,
a vida inteira ou tiveram até outros problemas pessoais no passado e que agora naquela situação o idoso está necessitando de ajuda. Ele não pode ficar abandonado, certo? Isso em hipótese alguma. Então, às vezes, para algumas famílias, algumas dinâmicas familiares, naquele momento é melhor ir para uma instituição de longa permanência. Se o idoso vai para uma instituição de longa permanência, é importante e obrigatório que a família continue em contato com esse idoso. Porque, na verdade, o idoso ele só mudou de casa, ele mudou de endereço, né? Ele está morando numa casa com mais pessoas, muitas das vezes compartilha quarto. As instituições de longa permanência têm rotina, claro, é uma vida em comunidade, tem os horários de refeição, né? Toda uma rotina bem estabelecida. Então, se a família opta para aquele idoso ir para uma instituição, a família continua presente. Ela vai visitá-lo, o idoso pode sair, vai passear, pode viajar com a família, pode receber visita na instituição. Então, quando a gente tenta definir, é a gente pensar o que vai ser melhor para a saúde daquele idoso, né? Do que ele precisa naquele momento. E onde a gente vai conseguir oferecer o melhor cuidado para ele. Os dois caminhos são bons, né? A gente precisa desmistificar que a instituição de longa permanência, né, o vulgo asilo, é um lugar abandonado, triste e solitário. Pelo contrário, né? Tem instituições maravilhosas que fazem um trabalho excelente e que, em algumas vezes, até resgata o convívio familiar que já estava perdido há muito mais tempo. E acho que do mesmo jeito que tem que olhar para um cuidador, né? No caso, quem vai cuidar, né? Eu tenho que olhar para essa casa de repouso. Com certeza, então, essa casa é idônea, quantos anos ela existe, quem já ficou lá, se eu tenho pessoas que conhecem o trabalho, para observar. Porque é bem o que você falou, a impressão que a gente tinha antes era, eu vou deixar aqui. Isso. Né? E isso entristece, né? Certeza. Geralmente, quando a gente fala sobre esse assunto, as pessoas já ficam, não. Isso é abandonar. É abandonar. Né? E não, a gente tem que propor o melhor cuidado. Sim. Né? E claro, às vezes um idoso ir para uma instituição de longa permanência não é uma decisão definitiva, pode ser temporário. Às vezes é naquele momento que a família precisa se organizar, adaptar a casa para aquele idoso, enfim, pode ser temporário? Pode ser temporário. Né? A gente sempre tem que buscar o que for melhor para ele. E, claro, mais uma vez, né, desmistificar o asilo como um lugar triste, abandonado. Claro, a gente busca uma instituição idônea, existem órgãos fiscalizadores, a vigilância sanitária está sempre atuante. Então, tem como o idoso viver bem. E uma coisa que é importante também é a gente entender o olhar do idoso que está lá dentro. Sim. Porque muitos idosos que estão lá dentro estão muito bem, estão dando graças a Deus que estão dentro de uma boa instituição. Eles também têm a convicção de que talvez se eles estivessem morando fora, eles não estariam bem como estão, sabe? E claro, a gente tem uma tendência a olhar para aquele idoso na instituição, achar que ele está abandonado e ter um olhar de pena, mas não. Alguns foram para lá por opção, sim, né? Opção própria, olha, estou envelhecendo, eu quero ir. E nesse caso, o que a gente faz? Se então, é da família, se o idoso por quer exemplo. ir, é comum, isso já é comum. Por exemplo, se o idoso percebe, olha, eu tô ficando mais dependente, eu quero envelhecer num lugar bom, não quero morar na casa de filhos, eu quero ir para algum lugar específico. É legítimo ele querer ir para um lugar assim, né? Claro, a gente vai buscar o melhor lugar, de acordo com as condições daquele idoso, a localização, enfim. Mas é legítimo essa vontade dele também, né? A gente não pode obrigar, né? Agora, por exemplo, pacientes com demência que não têm mais sua autonomia intacta, né? Eles não têm capacidade de definir o que eles querem, né? Então, nesse caso, claro, é importante a família entender bem o que é cuidar em casa ou levá-lo para um local mais especializado e, claro, sempre se manter presente, né? Ou naquele momento de decisão, tentar resgatar aquele idoso. No sentido de que, talvez, se ele estivesse aqui nesse momento, em plenas condições, em boas condições de saúde, o que ele iria escolher para ele mesmo, né? A gente precisa resgatar os valores dele, da família no momento, e sempre estar presente. Porque mesmo com um cuidador em casa, eu tenho que estar presente, né? E a mesma coisa na instituição de longa permanência.
Hoje, com a pandemia, as instituições não estão recebendo visita presencial, salvo em algumas exceções. Então, tá aí chamadas de vídeo, você pode passar na rua e ver, enfim, o WhatsApp Passa ajuda perto da muito. janela, dá tchau, Exato, né? A gente já viu algumas cenas assim. Exato. Então, você pode enviar as cartas, né? Resgatar as cartas aí. Então, assim, por mais que não tenha o contato presencial no momento, ele pode existir de outras formas. Acho que lembrando de tudo isso, né? Acho que a gente tem que pensar como é que a gente cuida das pessoas que a gente ama, para que uma hora todos nós chegaremos a um certo ponto que precisaremos de cuidados, né? Que seja dos filhos, que seja um cuidado redobrado nosso com a nossa saúde. Então, eu queria que você desse um alerta mesmo para as pessoas. A gente já falou muito do abandono, para que a gente não abandone as pessoas que a gente ama. Afinal de contas, eles cuidaram de nós, né? Os nossos pais, os nossos avós. Mas para a gente já ficar atento na idade, o que a gente já pode fazer para preservar e para que eles tenham uma qualidade de vida boa. Perfeito. Então, assim, uma coisa importante, né? A gente pensar que um dia é a gente que vai estar lá, né? Então, assim, bom, para quem é jovem ainda, cuide-se, certo? E planeje o envelhecimento. E planejar o envelhecimento, claro, eu posso envelhecer com doenças, mas eu posso evitar complicações dessas doenças. Então, eu busco um tratamento adequado desde já. Eu vou fazer atividade física, eu vou ter os bons hábitos de vida. Claro, eu preciso planejar aposentadoria, vida financeira. Eu vou para uma instituição, eu vou ter alguém para me cuidar, eu vou ter como manter isso. Isso é importantíssimo, né? Para as pessoas mais jovens pensar. E para quem está vivendo essa situação agora, né? Tá nessa dúvida se fica em casa ou vai para a instituição, respira fundo. Pense o que seria melhor para aquele idoso naquele momento e seja bastante prático, coloque na ponta do lápis o que você pode fazer e o que você não vai conseguir fazer. E busque ajuda do médico, do geriatra ou de um fisioterapeuta que acompanha aquele idoso, enfim. Visite instituições, né, do local onde vocês podem pensar em abrigar aquele idoso. E, então, assim, a gente tem que buscar entender o que eu posso oferecer agora, o que ele vai precisar daqui a poucos meses e o que é viável ou não. E buscar ajuda. E mesmo em casa, a gente tem que ter ajuda. Sim. Né? Às vezes é um cuidador que é o irmão, que é a filha ou é o marido. Esse indivíduo também precisa buscar ajuda. Porque senão começa a ter as outras complicações, que é o estresse do cuidador, vem o burnout e complica ainda mais o cuidado com aquele idoso. E aí a gente não consegue dar o que a gente precisa. Exato. Né? E todo mundo fala que não quer envelhecer dando trabalho para os outros. Sim. Então, para isso, a gente busca o quê? Autonomia, ou seja, eu ter capacidade de gerenciar minha própria vida. Então, eu preciso trabalhar a minha cognição, né? E também preciso ter independência física. Então, isso eu consigo. Atividade física, controlando a obesidade, enfim. Porque o nosso corpo vai envelhecer. Mas a gente pode envelhecer da maneira mais independente possível. Ai, que bom, não é? É, bom. É possível. É possível, né? É possível. E é muito legal quando você vem e fala isso, porque eu acho que todo mundo em casa fica pensando, né? Ou nas pessoas próximas que a gente tem e que a gente ama e que a gente vai observando como é que tá. E na nossa vida, Sim, né? Eu acho que tudo a gente tem que pensar isso. Vai chegar a minha vez, vai chegar a minha hora e eu preciso estar atento para isso também. Exato. E estar feliz que isso está acontecendo de uma certa forma, né? É comum, às vezes, a gente vê idosos, bom, acima de 90 anos, enfim, eu falo, eu quero chegar aos 90 anos. Também. Por exemplo, como algumas idosas que eu conheço, cabelinho branco, eu falo, eu quero também, sabe? É um privilégio poder passar por isso, né? Claro, a gente quer passar sem grandes complicações, sem muita doença, sem muito hospital, mas para isso a gente precisa se cuidar. Muito bom. Marta, seja bem-vinda à nossa casa sempre, Obrigada. Viu? Muito bom ter você aqui. Aproveita, siga a Marta no Instagram, @maluisaúde. Tudo junto, tá aparecendo aí na sua tela. E o telefone do consultório é o 31257710. Seja bem-vinda sempre. Obrigada, Viane. Um beijo, uma ótima semana pra você. Pra nós viu? todos.